Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 11. Apenas mais um mercenário. Sei que houve desentendimentos entre nós no passado, disse Adelorna Bastini, cavalgando ao lado de Egvene enquanto atravessavam o acampamento. Adelorna era uma mulher esguia e majestosa. Seus olhos puxados e cabelos escuros revelavam sua ascendência saudiana. Eu não gostaria que nos considerasse inimigas. Eu não, disse Egvene cuidadosamente, e não faço isso. Ela não perguntou o que Adelorna queria dizer ao usar a palavra nós. Ela era verde, e Egvene suspeitava há algum tempo que ela fosse a capitã-general, o nome que os verdes davam ao chefe de sua aja. Tudo bem, disse Adelorna. Alguns entre os aja agiram com tolice. Eles foram informados de seus erros. Você não encontrará mais resistência daqueles que deveriam tê-la amado mais, mãe. Seja lá o que for que tenha acontecido, que seja enterrado. Que seja enterrado, concordou Egvene, divertida. Agora, pensou ela. Depois de tudo isso, os verdes tentam me reivindicar? Bem, ela os usaria. Ela temia que seu relacionamento com eles fosse irreparável. Escolher Silviana como sua guardiã fizera com que muitos a tratassem como inimiga. Egvene ouvirá rumores de que muitos pensavam que ela teria escolhido a vermelha como sua aja, apesar de não só ter um guardião, como também ter se casado com ele. Se me permite perguntar, disse Egvene, há algum incidente em particular que tenha criado esta ponte sobre as nossas dificuldades? Alguns ignoram intencionalmente o que você fez durante a invasão Seanchan, mãe, disse Adelorna. Você provou ter o espírito de uma guerreira, de uma general. Isso é algo que a Aja Verde não deve ignorar. Na verdade, devemos adotá-lo como exemplo. Assim foi decidido, e assim falaram aqueles que lhe deram a Aja. Adelorna encontrou os olhos de Egvene e então curvou a cabeça. A implicação era óbvia. Adelorna era líder da Aja Verde. Dizer isso abertamente não seria apropriado, mas dar esse conhecimento a Egvene era dar uma dose de confiança e respeito. Se você tivesse realmente sido criado entre nós, dizia a ação, saberia quem nos liderou. Conheceria nossos segredos. Eu os entrego a você. Havia também gratidão no movimento. Egvene salvara a vida de Adelorna durante o ataque Seanchan à Torre Branca. A Amirlin não pertencia a nenhum Aja, e Egvene, na verdade, expressou essa virtude mais do que qualquer outra antes dela, pois nunca pertencera a um Aja. Mesmo assim, o gesto foi comovente. Ela pousou a mão no braço de Adelorna em agradecimento e, em seguida, deu-lhe permissão para partir. Gavin, Silviana e Leovin cavalgaram para o lado, para onde Egvene os enviará depois que Adelorna pediu para falar em particular. Aquela Seanchan. Egvene vacilou entre mantê-la por perto para observá-la ou mandá-la para bem longe. As informações de Leovin sobre o Seanchan tinham sido úteis. Até onde ela conseguia apurar, Leovin lhe contará a verdade exata. Por enquanto, Egvene a mantinha por perto, mesmo porque frequentemente pensava em mais perguntas sobre o Seanchan. Leovin agia mais como uma guarda-costas do que como uma prisioneira. Como se Egvene fosse confiar sua segurança a um dos Seanchan. Ela balançou a cabeça, cavalgando entre as tendas e fogueiras reunidas do exército. A maioria estava vazia, pois Bryni havia ordenado que os homens formassem linhas de batalha. Ele esperava que os Trollocs se aproximassem em menos de uma hora. Egvene encontrou Bryni organizando calmamente seus mapas e papéis em uma tenda perto do centro do acampamento. E o Kiri estava lá, de braços cruzados. Egvene desmontou e entrou. Bryni ergueu os olhos bruscamente. Mãe! Exclamou ele, fazendo-a congelar. Ela olhou para baixo. Havia um buraco no chão da barraca, e ela quase havia pisado nele. Era um portal. O outro lado parecia se abrir para o próprio ar, com vista para o exército Trolloc, que cruzava as colinas. A semana anterior envolvera muitas escaramuças, com os arqueiros e cavaleiros de Egvene massacrando os Trollocs que marchavam, em peso, em direção às colinas e à fronteira com Arafel. Egvene espiou por aquele portal no chão. Era alto, bem fora do alcance do arco, mas olhar para os Trollocs por ele a deixou tonta. Não tenho certeza se isso é brilhante, ela disse a Bryni, ou incrivelmente imprudente. Bryni sorriu, voltando aos mapas. Vencer guerras é questão de informação, mãe. Se eu puder ver exatamente o que eles estão fazendo, onde estão tentando nos cercar e como estão trazendo reservas, posso me preparar.
Isso é melhor do que uma torre de batalha. Eu deveria ter pensado nisso há muito tempo. A sombra tem senhores do medo que podem canalizar, general, disse Egwene. Espiar por este portal pode te queimar até virar batata frita. Isso sem falar em dragar. Se um bando deles tentasse voar por aqui. Dragar são criaturas das sombras, disse Brine. Disseram-me que eles morreriam ao atravessar o portal. Acho que é verdade, disse Egwene, mas você teria um bando de dragar mortos aqui. De qualquer forma, os canalizadores ainda podem atacar por aqui. Vou aproveitar essa oportunidade. A vantagem oferecida é incrível. Eu ainda prefiro que você use batedores para olhar através do portal, disse Egwene, não seus próprios olhos. Você é um recurso. Um dos nossos mais valiosos. Riscos são inevitáveis, mas, por favor, tome cuidado para minimizá-los. Sim, mãe, ele disse. Ela inspecionou as tramas e então olhou para Yukiri. Eu me voluntariei, mãe, disse Yukiri antes que Egwene pudesse perguntar como uma votante acabava fazendo um simples trabalho de portal. Ele nos enviou uma mensagem perguntando se era possível formar um portal como este, horizontal, em vez de vertical. Achei um quebra-cabeça interessante. Ela não se surpreendeu com a mensagem que ele havia enviado aos cinzas. Havia um sentimento crescente entre eles de que, assim como os amarelos se especializavam em tramas de cura e os verdes em tramas de batalha, os cinzas deveriam se interessar particularmente por tramas para viagens. Pareciam considerar as viagens parte de sua vocação como mediadores e embaixadores. Você pode me mostrar nossas próprias formações? Perguntou Egwene. Com certeza, mãe, disse Yukiri, fechando o portão. Abriu outro, permitindo que Egwene observasse as linhas de batalha de seu exército, que se formavam em posições defensivas nas colinas. Isso era mais eficiente do que mapas. Nenhum mapa conseguia transmitir completamente a configuração de uma terra, a maneira como as tropas se movimentavam. Egwene sentiu como se estivesse olhando para uma réplica exata da paisagem em miniatura. Uma vertigem a atingiu de repente. Ela estava parada à beira de um precipício de centenas de metros. Sua mente vacilou, e ela deu um passo para trás, respirando fundo. Você precisa colocar uma corda nessa coisa, disse Egwene. Alguém pode pular direto. Ou cair de cabeça, olhando para baixo. Brine resmungou. Mandei a Siwan buscar algo assim. Ele hesitou. Mas ela não gostou muito de ser enviada, então pode voltar com algo completamente inútil. Eu fico pensando, disse Yukiri. Não deveria haver uma maneira de criar um portal como este, mas de forma que só deixasse passar luz? Como uma janela. Você poderia ficar em cima dele e olhar para baixo, sem medo de passar por ele. Com as tramas certas, talvez você consiga torná-lo invisível do outro lado. Ficar em pé. Luz. Você teria que ser louco. Lord Brine, disse Egwene, suas linhas de batalha parecem muito sólidas. Obrigada, mãe. Eles também estão faltando. Brine ergueu a cabeça. Outros homens poderiam ter aceitado o desafio, mas ele não. Talvez fosse toda aquela prática de lidar com Morgase. Como assim? Formem as tropas como de costume, disse Egwene. Arqueiros na frente e nas colinas para retardar o avanço inimigo, cavalaria pesada para atacar e atacar, depois recuar. Piques para manter a linha, cavalaria leve para proteger nossos flancos e evitar que sejamos cercados. As estratégias de batalha mais sólidas costumam ser aquelas testadas pelo tempo, disse Brine. Podemos ter uma força grande, com todos aqueles jurados do dragão, mas ainda estamos em menor número. Não podemos ser mais agressivos do que eu fui aqui. Sim, você pode ser, disse Egwene calmamente. Ela o encarou. Esta é diferente de qualquer batalha que você já travou, e seu exército não é como nenhum que você já liderou, general. Você tem uma grande vantagem que não está levando em consideração. Você se refere a Aes Sedai? Com certeza, ela pensou. Luz, ela andava passando tempo demais perto de Elaine. Eu levei você em conta, mãe, disse Brine. Eu tinha planejado que as Aes Sedai seriam uma força de reserva para ajudar as companhias a se retirarem, para que possamos revezar com novas tropas. Perdão, Lord Brine, disse Egwene. Seus planos são sábios, e certamente algumas das Aes Sedai deveriam ser usadas dessa forma. No entanto, a Torre Branca não se preparou e treinou por milhares de anos para ficar de fora da última batalha como uma força de reserva. Brine assentiu, tirando um novo conjunto de documentos de debaixo da pilha. Considerei outras possibilidades mais dinâmicas,
mas não queria ultrapassar minha autoridade. Ele lhe entregou os documentos. Egvênios observou, arqueando uma sobrancelha. Então sorriu. Mate não se lembrava de tantos consertadores em Eboldar. Carroças de cores vibrantes cresciam como cogumelos vibrantes em um campo pardo. Eram o suficiente para formar uma cidade sangrenta. Uma cidade de consertadores. Seria como uma cidade de Aiel. Era simplesmente errado. Mate trotou com Pips pela estrada. Claro, havia uma cidade Aiel. Talvez houvesse uma cidade Tinker algum dia também. Eles comprariam toda a tinta colorida, e todos os outros no mundo teriam que usar marrom. Não haveria brigas na cidade, então seria completamente chato, mas também não haveria uma única panela com buraco no fundo por 30 léguas. Mate sorriu, dando um tapinha em Pips. Ele havia coberto seu achandareio melhor que pôde para que parecesse uma vara de caminhada presa à lateral do cavalo. Seu chapéu estava dentro da mochila que ele havia pendurado nos alforjes, junto com todos os seus belos casacos. Ele havia rasgado a renda do que usava. Era uma pena, mas ele não queria ser reconhecido. Ele usava uma bandagem rústica enrolada na lateral da cabeça, cobrindo o olho perdido. Ao se aproximar do portão de Daueira, formou uma fila atrás dos outros, aguardando permissão para entrar. Ele deveria parecer mais um mercenário ferido entrando na cidade, em busca de refúgio ou talvez trabalho. Ele fez questão de se acomodar na cela. Mantenha a cabeça baixa, um bom conselho no campo de batalha e ao entrar em uma cidade onde as pessoas o conheciam. Ele não podia ser Matrim Calton ali. Matrim Calton havia deixado a rainha daquela cidade amarrada para ser assassinada. Muitos suspeitariam dele pelo assassinato. Luz, ele próprio teria suspeitado. Beslan o odiaria agora, e não havia como dizer o que Tum sentiria por ele, agora que haviam passado algum tempo separados. Sim, era melhor manter a cabeça baixa e ficar quieto. Ele iria sondar o lugar. Se, pelo menos, chegasse à frente daquela maldita fila. Quem já ouviu falar de fila para entrar numa cidade? Finalmente, ele chegou ao portão. O soldado entediado ali tinha o rosto de uma pavelha, estava meio coberto de terra e seria melhor se estivesse trancado em algum galpão. Ele olhou Mate de cima a baixo. Você fez os juramentos, viajante? Perguntou o guarda com um sotaque seanchan preguiçoso. Do outro lado do portão, um soldado diferente acenou para a próxima pessoa na fila. Sim, de fato, disse Mate. Os juramentos ao grande império Seanchan e à própria imperatriz, que ela viva para sempre. Sou apenas um pobre mercenário viajante, que já foi criado da casa Ak, uma família nobre em Murande. Perdi meu olho para alguns bandidos na floresta Tven há 2 anos, enquanto protegia uma criança que encontrei na floresta. Eu a criei como se fosse minha, mas... O soldado acenou para que ele continuasse. O sujeito não parecia estar ouvindo. Mate pensou em ficar parado por uma questão de princípio. Porque os soldados forçariam as pessoas a esperarem uma fila tão longa e lhes dariam tempo para pensar em uma história de fachada, só para não ouvirem. Isso poderia ofender um homem. Não Matrim Calton, que sempre foi despreocupado e nunca se ofendia. Mas outra pessoa, certamente. Ele continuou cavalgando, contendo a irritação. Agora, só precisava chegar à taverna certa. Pena que a casa de Setali não era mais uma opção. Isso tinha. Mate se enrijeceu na cela, embora Pips continuasse seu passo tranquilo à frente. Mate acabará de parar um momento para olhar para o outro guarda no portão. Era Petra, o homem forte do zoológico de Valan Luca. Mate desviou o olhar e afundou-se novamente na cela, lançando então outro olhar por cima do ombro. Era Petra, sem dúvida. Não havia como confundir aqueles braços de madeira e aquele pescoço de toco de árvore. Petra não era um homem alto, mas era tão largo que um exército inteiro poderia ter se abrigado em sua sombra. O que ele estava fazendo em Eboldar? Porque estava usando um uniforme Seanchan. Mate quase foi falar com ele, pois sempre foram gentis, mas aquele uniforme Seanchan o fez reconsiderar. Bem, pelo menos a sorte estava com ele. Se tivesse sido enviado para Petra em vez do guarda com quem acabará conversando, certamente teria sido reconhecido. Mate suspirou e desceu para guiar Pips. A cidade estava lotada, e ele não queria que o cavalo empurrasse alguém. Além disso, Pips estava carregado o suficiente para parecer um cavalo de carga, se quem olhasse não entendesse nada de cavalos, e caminhar poderia tornar Mate menos memorável. Talvez ele devesse ter começado sua busca por uma taverna no Raad. Boatos eram sempre fáceis de encontrar no Raad, assim como um jogo de dados. Era também o lugar mais fácil para encontrar uma faca cravada na barriga,
e isso já dizia muito em Eboldar. No Raad, as pessoas eram tão propensas a sacar suas facas e começar a matar quanto a dizer olá pela manhã. Ele não entrou no Raad. O lugar parecia diferente agora. Havia soldados acampados do lado de fora. Gerações de governantes sucessivos em Eboldar permitiram que o Raad se alastrasse sem controle, mas os Seanchan não estavam tão inclinados. Mate desejou-lhe sorte. Os Raad haviam repelido todas as invasões até então. Luz. Rand deveria ter se escondido ali, em vez de subir para lutar a última batalha. Os Trollocs e os Amigos das Trevas teriam vindo atrás dele, e os Raad os teriam deixado inconscientes em um beco, com os bolsos virados do avesso e os sapatos vendidos por dinheiro de sopa. Mate viu Rand se barbeando, mas apagou a imagem. Mate abriu caminho sobre uma ponte sobre o canal lotada, de olho em seus alforjes, mas até então nenhum batedor de carteiras tentará pegá-los. Com uma patrulha Seanchan em cada esquina, ele entendia o porquê. Ao passar por um homem gritando as notícias do dia, com insinuações de que tinha boas fofocas por uma moedinha, Mate se viu sorrindo. Ficou surpreso com o quão familiar, até mesmo confortável, aquela cidade lhe parecia. Ele gostara daqui. Embora se lembrasse vagamente de ter reclamado sobre querer ir embora, provavelmente logo depois que o muro caiu sobre ele, já que Matrin Calton não costumava reclamar, agora percebia que seu tempo em Eboldar estivera entre os melhores de sua vida. Muitas cartas e dados na cidade. Tilin. Cinzas sangrentas, mas aquele tinha sido um jogo divertido. Ela o vencera inúmeras vezes. A luz lhe enviava muitas mulheres capazes de fazer isso, embora não em rápida sucessão, e sempre que ele sabia como encontrar a porta dos fundos. Tuon era uma delas. Pensando bem, ele provavelmente nunca precisaria de outra. Ela era difícil o suficiente para qualquer homem. Mate sorriu, dando um tapinha no pescoço de Pips. O cavalo soprou no pescoço de Mate em resposta. Estranhamente, aquele lugar lhe parecia mais um lar do que os dois rios. Sim, os Eboldari eram espinhosos, mas todos os povos tinham suas peculiaridades. Aliás, pensando bem, Mate nunca conhecera um povo que não fosse espinhoso em relação a uma coisa ou outra. Os Borderlanders eram desconcertantes, assim como os Aiel, isso era óbvio. Os Cairienin e seus jogos estranhos, os Tairens e suas hierarquias ridículas, o Seanchan e sua Seanchanidade. Essa era a verdade. Todos fora dos dois rios, e em menor grau Andor, eram completamente loucos. Um homem só precisava estar preparado para isso. Ele caminhou, com cuidado para ser educado, para não encontrar uma faca em sua barriga. O ar cheirava sem doces, a multidão tagarela um rugido baixo em seus ouvidos. As Eboldari ainda usavam suas roupas coloridas. Talvez fosse por isso que os concertadores tinham vindo para lá, atraídos pelas cores brilhantes como soldados atraídos para o jantar. De qualquer forma, as mulheres Eboldari usavam vestidos com topes justos de renda que mostravam bastante busto, não que Mate percebesse. Suas saias tinham anáguas coloridas por baixo e prendiam as laterais ou a frente para exibi-las. Isso nunca fizera sentido para ele. Por que colocar as partes coloridas por baixo? E se colocasse, por que se dar tanto trabalho para cobri-las e depois sair por aí com a parte de fora presa? Os homens usavam coletes longos, igualmente coloridos, talvez para esconder as manchas de sangue quando fossem esfaqueados. Não adiantava jogar fora um colete em bom estado só porque o sujeito que o vestia foi assassinado por perguntar como estava o tempo. No entanto, enquanto Mate caminhava, encontrou menos duelos do que esperava. Nunca tinham sido tão comuns naquela parte da cidade quanto no Raad, mas em alguns dias ele mal conseguia dar 2 passos sem passar por 2 homens com facas em punho. Naquele dia, não viu nenhum. Alguns dos Eboldari, muitas vezes era possível identificá-los pela pele morena, desfilavam com trajes Seanchan. Todos eram muito educados. Tão educados quanto o menino de 6 anos que acabasse de saber que você tinha uma torta de maçã fresquinha na cozinha. A cidade era a mesma, mas diferente. A atmosfera era um pouco diferente. E não era só o fato de não haver mais navios do povo do mar no porto. Era o Seanchan, obviamente. Eles haviam criado regras desde que ele partirá. Que tipo? Mate levou Pips a um estábulo que parecia bastante respeitável. Uma rápida olhada no rebanho lhe disse isso. Eles estavam cuidando bem dos animais, e muitos eram excelentes. Era melhor confiar em um estábulo com bons cavalos, embora custasse um pouco mais. Ele deixou Pips, pegou seu embrulho e usou a Shandarei ainda embrulhado como cajado. Escolher a taverna certa era tão difícil quanto escolher um bom vinho. Era preciso um que fosse velho, mas não estragado. Limpo, mas não demais. Uma taverna impecável era aquela que nunca tinha sido realmente usada.
Mate não suportava os tipos de lugares onde as pessoas se sentavam em silêncio e tomavam chá, indo lá principalmente para serem vistas. Não, uma boa taverna era usada e desgastada, como boas botas. Também era resistente, como boas botas. Contanto que a cerveja não tivesse gosto de boas botas, você teria um vencedor. Os melhores lugares para obter informações ficavam no Raad, mas suas roupas eram boas demais para serem visitadas, e ele não queria encontrar o que quer que os Seanchan estivessem fazendo lá. Ele enfiou a cabeça numa estalagem chamada Flor de Inverno e imediatamente se virou e saiu pisando duro. Guardas da Vigília da Morte uniformizados. Ele não queria correr o risco de encontrar Furik Kared. A estalagem seguinte era muito bem iluminada e a seguinte, muito escura. Depois de cerca de 1 hora de caçada, e nenhum duelo à vista, ele começou a se desesperar por nunca encontrar o lugar certo. Então, ouviu dados caindo em um copo. A princípio, ele se assustou, pensando que eram aqueles dados malditos em sua cabeça. Felizmente, eram apenas dados comuns. Dados abençoados, maravilhosos. O som desapareceu em um instante, levado pelo vento através da multidão de pessoas nas ruas. Com a mão na bolsa de moedas e a mochila no ombro, ele abriu caminho pela multidão, murmurando algumas desculpas. Em um beco próximo, viu uma placa pendurada em uma parede. Ele se aproximou, lendo as palavras "A Briga Anual" em cobre na frente. Havia uma imagem de pessoas batendo palmas e sons de dados misturados aos cheiros de vinho e cerveja. Mate entrou. Um Seanchan de rosto redondo estava parado logo na entrada, encostado casualmente na parede, com uma espada no cinto. Ele lançou a Mate um olhar desconfiado. Bem, Mate nunca tinha conhecido um ombreiro que não lançasse aquele olhar para todos os homens que entravam. Mate estendeu a mão para tirar o chapéu para o homem, mas é claro que ele não estava usando. Malditas cinzas! Ele se sentia nu sem ele, às vezes. Jame! Chamou uma mulher do lado do balcão. Você não está encarando os clientes de novo, está? Só quem merece, Katana, respondeu o homem com um insulto típico de Seanchan. Tenho certeza de que este merece. Sou apenas um humilde viajante, disse Mate, procurando uns cubos e um pouco de vinho. Nada mais. Certamente não é problema. E é por isso que você está carregando uma arma de haste? Perguntou Jame. Encaixotado desse jeito. Ah, pare com isso, disse a mulher, Katana. Ela havia atravessado o salão e segurado Mate pela manga do casaco, arrastando-o em direção ao bar. Ela era baixinha, de cabelos escuros e pele clara. Não era muito mais velha do que ele, mas tinha um ar maternal inconfundível. Não ligue para ele. Só não crie problemas, e ele não será forçado a te esfaquear, te matar ou qualquer coisa entre os dois. Ela sentou Mate num banquinho e começou a se ocupar atrás do balcão. O salão estava escuro, mas de um jeito amigável. As pessoas jogavam dados de um lado, o tipo bom de jogo de dados. O tipo que fazia as pessoas rirem ou darem tapinhas nas costas dos amigos por uma derrota bem-humorada. Nada de olhares assombrados de homens apostando suas últimas moedas ali. Você precisa de comida, declarou Katana. Você tem a cara de um homem que não come nada substancial há uma semana. Como perdeu esse olho? Eu era guarda de um lorde em Murande, disse Mate. Perdi numa emboscada. Que mentira, disse Katana, colocando um prato na frente dele, cheio de fatias de carne de porco com molho. Melhor que a maioria. Você também disse tudo direitinho. Quase acredito em você. Jame, quer comida? Tenho que guardar a porta. Ele gritou de volta. Luz, cara. Você espera que alguém leve isso? Vem cá. Jame resmungou, mas foi até o bar ao lado de Mate, sentando-se em um banquinho. Katana colocou uma caneca de cerveja no balcão, e ele a levou aos lábios, olhando fixamente para frente. Estou de olho em você, murmurou para Mate. Mate não tinha certeza se aquela era a pousada certa para ele, mas também não tinha certeza se conseguiria escapar com a cabeça a menos que comesse a comida da mulher como lhe fora instruído. Provou, estava muito boa. Ela havia se afastado e balançava o dedo enquanto repreendia um homem em uma das mesas. Parecia o tipo de pessoa que repreenderia uma árvore por crescer no lugar errado. Esta mulher, pensou Mate, nunca deve ter permissão para entrar na mesma sala que Ninaeve. Pelo menos não quando estou a uma distância que me permita gritar. Katana voltou apressada. Ela carregava uma faca de casamento no pescoço, embora Mate não a tenha encarado por mais de alguns segundos, por ser um homem casado. Ela estava com a saia presa na lateral, a moda das plebeias de Eboldari. Ao voltar ao bar e preparar um prato de comida para Jame,
Mate percebeu que ele a observava com carinho e fez uma suposição. Vocês dois são casados há muito tempo? Perguntou Mate. Jamie o encarou. Não, disse finalmente. Não estou deste lado do oceano há muito tempo. Imagino que faça sentido, disse Mate, tomando um gole da cerveja que ela lhe serviu. Não estava ruim, considerando o gosto horrível da maioria das coisas hoje em dia. Aquilo era só um pouco horrível. Katana foi até os homens cortando os dados e exigiu que comessem mais, pois estavam pálidos. Era um milagre que esse Jamie não pesasse tanto quanto 2 cavalos. Ela falava um pouco, então talvez ele pudesse arrancar dela a informação de que precisava. Parece que não há tantos duelos como antes, disse Mate a ela quando ela passou. Isso é por causa de uma regra Seanchan, disse Katana, da nova imperatriz, que ela viva para sempre. Ela não proibiu duelos completamente, e ainda bem que não o fez. Os Eboldari não vão se revoltar por algo tão insignificante quanto sermos conquistados, mas tirem nossos duelos, e vocês verão alguma coisa. De qualquer forma, os duelos agora precisam ser testemunhados por um oficial do governo. Não se pode duelar sem responder a 100 perguntas diferentes e pagar uma taxa. Isso sugou toda a vida de tudo. Salvou vidas, disse Jamie. Os homens ainda podem morrer pelas facas uns dos outros se estiverem determinados. Eles só precisam se dar um tempo para se acalmar e pensar. Duelos não são sobre pensar, disse Katana. Mas acho que significa que não preciso me preocupar com seu lindo rosto sendo cortado na rua. Jamie bufou, apoiando a mão na espada. O cabo, Mate notou pela primeira vez, estava marcado com garças, embora não conseguisse ver se a lâmina estava ou não. Antes que Mate pudesse fazer outra pergunta, Katana se afastou e começou a gritar com alguns homens que haviam derramado cerveja na mesa. Ela não parecia o tipo de pessoa que ficava parada no mesmo lugar por muito tempo. Como está o tempo lá no norte? Perguntou Jamie, com os olhos ainda fixos à frente. Triste, respondeu Mate, com sinceridade. Como em todo lugar. Os homens dizem que esta é a última batalha, disse Jamie. E é. Jamie resmungou. Se for, seria um péssimo momento para interferir na política, não acha? Com certeza, disse Mate. As pessoas precisam parar de brincar e olhar para o céu. Jamie o encarou. É a verdade. Você deveria prestar atenção no que está dizendo. Luz, pensou Mate. Ele devia pensar que eu era algum tipo de espião. Não é escolha minha, disse Mate. Às vezes, as pessoas só ouvem o que querem ouvir. Ele deu outra mordida na carne, que estava tão gostosa quanto se poderia esperar. Comer uma refeição ultimamente era como ir a um baile onde só havia garotas feias. Esta, no entanto, estava entre as melhores das piores que ele tivera o azar de comer ultimamente. Um homem sábio pode aprender a verdade, disse Jamie. Você precisa descobrir a verdade primeiro, disse Mate. É mais difícil do que a maioria dos homens pensa. Atrás, Katana bufou, passando apressada. A verdade é algo que os homens debatem em bares quando estão bêbados demais para lembrar seus nomes. Isso significa que não está em boa companhia. Eu não daria muita importância a isso, viajante. Meu nome é Mandevin, disse Mate. Tenho certeza que sim, disse Katana. Ela olhou de cima a baixo. Alguém já lhe disse que você deveria usar chapéu? Ficaria perfeito no olho que falta. É mesmo? Perguntou Mate secamente. Você dá conselhos de moda e também alimenta homens à força. Ela deu um tapinha na nuca dele com o pano de limpeza. Coma a sua comida. Olha, amigo, disse Jamie, virando-se para ele. Eu sei o que você é e por que está aqui. A venda falsa no olho não me engana. Você tem facas de arremesso enfiadas nas mangas e mais 6 no cinto, que eu sei contar. Nunca conheci um homem caolho que pudesse arremessar uma fava que valesse um feijão seco. Ela não é um alvo tão fácil quanto vocês, estrangeiros, pensam. Você nunca conseguirá entrar no palácio, muito menos passar pelos guarda-costas dela. Vá procurar um trabalho honesto. Mate olhou boquiaberto para o homem. Ele achava que Mate era um assassino? Mate estendeu a mão e tirou o curativo, expondo o buraco onde antes ficava seu olho. Jamie se assustou com isso. Há assassinos, disse Mate calmamente, atrás de Tuon. Não use o nome dela desse jeito, disse Katana, começando a estalar o pano de limpeza nele novamente. Mate estendeu a mão até a cabeça, sem olhar, e pegou a ponta do pano. Ele encarou James com o seu olhar, sem pestanejar. Há assassinos, Mate repetiu calmamente, atrás de Tuon.
Jame assentiu. A maioria são estrangeiros que não sabem como as coisas funcionam. Vários se mudaram para a estalagem. Apenas um admitiu o motivo de estar aqui. Vi que o sangue dele alimentou a terra empoeirada dos campos de duelo. Então eu o considero um amigo, disse Mate, levantando-se. Ele enfiou a mão na trouxa, tirou o chapéu e o colocou na cabeça. Quem está por trás disso? Quem os trouxe? Quem colocou a cabeça dela a prêmio? Perto dali, Katana inspecionou o chapéu dele e assentiu, satisfeita. Então, hesitou e olhou de soslaio para o rosto dele. Não é isso que você pensa, disse Jame. Ele não está contratando os melhores assassinos. Eles são estrangeiros, então não estão destinados a ter sucesso. Não me importa o quão prováveis sejam as chances deles, disse Mate. Quem os está contratando? Ele é importante demais para você. Quem? Mate disse suavemente. General Lunal Galga, disse Jame. Chefe dos exércitos Seanchan. Não consigo te entender, amigo. Você é um assassino ou está aqui caçando assassinos? Eu não sou nenhum assassino, disse Mate, abaixando a aba do chapéu e pegando sua trouxa. Eu nunca mato um homem a menos que ele exija com gritos e trovões tão altos, que imagino que seria indelicado não atender ao pedido. Se eu te esfaquear, amigo, você saberá que a facada está chegando e saberá por quê. Eu prometo. Jame, sibilou Katana. É ele. E agora? Perguntou Jame quando Mate passou rapidamente, erguendo seu achandarei coberto até o ombro. Aquele que os guardas estavam procurando, disse Katana. Ela olhou para Mate. Luz. Todos os soldados em Eboldar foram avisados para ficarem de olho no seu rosto. Como você conseguiu passar pelos portões da cidade? Por sorte, disse Mate, então saiu para o beco. O que você está esperando? Perguntou Moiraine. Rand se virou para ela. Eles estavam na tenda de comando de Lan em Shienar. Ele sentia o cheiro da fumaça dos campos em chamas, incendiados pelas tropas de Lan e Lord Agelmar enquanto se retiravam do desfiladeiro. Eles estavam queimando as terras que preferiam defender. Uma tática desesperada, mas boa. Era o tipo de tática de tudo ou nada que Leos Therin e seu povo na Era das Lendas hesitaram em tentar, pelo menos no início. Custou-lhes caro naquela época. Os Borderlanders não demonstraram tal timidez. Por que estamos aqui? Pressionou Moiraine, aproximando-se dele. Suas donzelas guardavam a tenda por dentro. Era melhor não deixar o inimigo saber que Rand estava ali. Você deveria estar em Shaiol Ghul agora mesmo. Esse é o seu destino, Rand al'Thor. Não essas lutas menores. Meus amigos morrem aqui. Achei que você fosse imune a tais fraquezas. Compaixão não é fraqueza. Não é, disse ela. E se, ao poupar seu inimigo por compaixão, você permitir que ele o mate? Então, Rand al'Thor. Ele não tinha resposta. Você não pode se arriscar, disse Moiraine. E, independentemente de você concordar ou não que a compaixão em si pode ser uma fraqueza, agir tolamente por causa dela certamente é. Ele pensava frequentemente no momento em que perderá Moiraine. Sofrerá com a morte dela e ainda se deleitava com o seu retorno. Às vezes, porém, esquecia o quão insistente ela podia ser. Eu atacarei o Tenebroso quando chegar a hora, disse Rand, mas não antes. Ele deve pensar que estou com os exércitos, que estou esperando para tomar mais território antes de atacá-lo. Precisamos persuadir seus comandantes a enviar suas forças para o sul, para que não sejamos subjugados em Shaiol Ghul quando eu entrar. Não importa, disse Moiraine. Você o enfrentará, e esse será o momento da determinação. Tudo gira nesse momento, dragão renascido. Todos os fios do padrão estão entrelaçados em torno do seu encontro, e o girar da roda o puxa em sua direção. Não negue que você sente isso. Eu sinto isso. Então vá. Ainda não. Ela respirou fundo. Teimoso como sempre. E uma coisa boa, disse Rand. Teimosia foi o que me trouxe até aqui. Rand hesitou, então enfiou a mão no bolso. Tirou algo brilhante e prateado, uma marca de Tar-Valon. Aqui, disse ele, estendendo-a para ela. Eu estava guardando isso. Ela franziu os lábios. Não pode ser. O mesmo. Não. Receio que esteja perdido há muito tempo. Tenho carregado este como um símbolo, quase sem perceber o que estava fazendo. Ela pegou a moeda, virando-a entre os dedos. Ainda inspecionava quando as donzelas olharam atentamente para a aba da tenda.
Um segundo depois, Lan levantou a aba e entrou, ladeado por 2 homens Malquieri. Os 3 poderiam ser irmãos, com aquelas expressões sombrias e rostos duros. Rand se aproximou, apoiando a mão no ombro de Lan. O homem não parecia cansado, uma pedra não podia parecer cansada, mas parecia exausto. Rand entendia esse sentimento. Lan assentiu para ele e olhou para Moiraine. Vocês 2 estavam discutindo. Moiraine escondeu a marca, o rosto impassível. Rand não sabia o que fazer com a interação entre os 2 desde o retorno de Moiraine. Eles estavam civilizados, mas havia uma distância entre eles que ele não esperava. Você deveria ouvir Moiraine, disse Lan, voltando-se para Rand. Ela se preparou para esses dias por mais tempo do que você está vivo. Deixe que ela o guie. Ela quer que eu deixe este campo de batalha, disse Rand, e ataque imediatamente Shayol Ghul em vez de tentar lutar contra aqueles canalizadores para que você possa retomar o Gap. Lan hesitou. Então talvez você devesse fazer como ela. Não, disse Rand. Sua situação aqui é terrível, velho amigo. Eu posso fazer algo, e farei. Se não conseguirmos deter aqueles senhores do medo, eles farão você recuar de volta para Tarvalon. Ouvi dizer o que você fez em Maradon, disse Lan. Não recusarei um milagre aqui se alguém estiver determinado a nos encontrar. Maradon foi um erro, disse Moiraine secamente. Você não pode se dar ao luxo de se expor, Rand. Eu também não posso me dar ao luxo de não fazer isso. Não vou ficar sentado e deixar as pessoas morrerem. Não quando posso protegê-las. Os habitantes da fronteira não precisam de abrigo, disse Lan. Não, respondeu Rand, mas nunca conheci ninguém que recusasse uma espada quando ela fosse oferecida em um momento de necessidade. Lan encontrou seus olhos e assentiu. Façam o que puderem. Rand acenou para as 2 donzelas, que retribuíram o gesto. Pastor, disse Lan. Rand levantou uma sobrancelha. Lan o saudou, com o braço cruzado sobre o peito e abaixando a cabeça. Rand assentiu de volta. Tem algo para você ali no chão, Daishan. Lan franziu a testa e caminhou até uma pilha de cobertores. Não havia mesas naquela tenda. Lan ajoelhou-se e ergueu uma coroa prateada e brilhante, fina, porém forte. A coroa de Malquier, sussurrou. Esta estava perdida. Meus ferreiros fizeram o que puderam com desenhos antigos, disse Rand. O outro é para Ninaeve, acho que vai servir para ela. Você sempre foi um rei, meu amigo. Elaine me ensinou a governar, mas você me ensinou a ficar em pé. Obrigado. Ele se virou para Moiraine. Mantenha um espaço livre para o meu retorno. Rand tomou posse do poder único e abriu um portal. Deixou Lan ajoelhado, segurando a coroa, e seguiu suas donzelas para um campo negro. Caules queimados estalavam sob suas botas e fumaça envolvia o ar. As donzelas imediatamente buscaram abrigo em uma pequena depressão no campo, amontoando-se contra a terra enegrecida, preparadas para enfrentar a tempestade. Porque uma certamente estava se formando. Trollocs se aglomeravam em grande massa diante de Rand, cutucando o solo e os restos de casas de fazenda. O rio Mora corria nas proximidades. Esta era a primeira terra cultivada ao sul do desfiladeiro de Tarvin. As forças de Lan a queimaram antes de se prepararem para recuar rio abaixo, diante do avanço dos Trollocs. Havia dezenas de milhares dessas feras ali. Talvez mais. Rand ergueu os braços, fechando o punho, respirando fundo. Na bolsa em seu cinto, ele carregava um objeto familiar. O homenzinho gordo com a espada, o angreal que ele havia encontrado recentemente nos poços de Dumai. Ele havia retornado para uma última olhada e o encontrado enterrado na lama. Fora útil em Maradon. Ninguém sabia que ele o tinha. Isso era importante. Mas havia mais do que truques no que ele faria ali. Trollocs gritavam enquanto os ventos sopravam ao redor de Rand. Isso não era resultado de canalização, ainda não. Era Rand. Estar ali. Confrontá-lo. Os mares ficaram agitados quando diferentes correntes de água se chocaram. Os ventos ficaram poderosos quando o ar quente e o frio se misturaram. E onde a luz confrontou a sombra, tempestades surgiram. Rand gritou, deixando sua natureza agitar a tempestade. O escuro pressionou a terra, buscando sufocá-la. O padrão precisava de equalização. Precisava de equilíbrio. Precisava do dragão. Os ventos ficaram mais fortes, relâmpagos cortando o ar, poeira negra e caules queimados se erguendo, serpenteando no turbilhão. Rand finalmente canalizou a energia quando Mirdraal forçou os Trollocs a atacá-lo. As feras avançaram contra o vento,
e Rand direcionou os relâmpagos. Era muito mais fácil direcionar do que controlar. Com a tempestade já instalada, ele não precisava forçar os raios, bastava apenas persuadi-los. Golpes destruíram os grupos da frente de Trollocs, 100 raios em sucessão. O cheiro pungente de carne queimada logo se espalhou pela tempestade, juntando-se aos talos carbonizados de grãos. Rand rugiu enquanto os Trollocs continuavam avançando. Portões da morte surgiram ao seu redor, portais que cortavam o chão como insetos aquáticos, arrastando os Trollocs para a morte. Os proles das sombras não sobreviveriam à viagem. Os ventos tempestuosos se ergueram ao redor de Rand enquanto ele derrotava os Trollocs que tentavam alcançá-lo. O tenebroso que pensava em governar aqui, ele garantiria que esta terra já tivesse um rei. Ele garantiria que a luta não. Um escudo tentou separar Rand da fonte. Ele riu, girando, tentando identificar a origem do escudo. Tain! Gritou, embora a tempestade capturasse sua voz e a sufocasse. Eu esperava que você viesse. Esta era a luta que Leosterin constantemente exigia dele, uma luta que Rand não ousara começar. Não até agora, não até que tivesse o controle. Ele convocou sua força, mas então outro escudo atingiu, e outro. Rand atraiu mais do poder único, extraindo quase tudo o que podia através do angreal do homem gordo. Escudos continuavam a atacá-lo como moscas mordendo. Nenhum era forte o suficiente para separá-lo da fonte, mas havia dezenas deles. Rand se acalmou. Ele buscava paz, a paz da destruição. Ele era vida, mas também era morte. Ele era a manifestação da própria terra. Ele atacou, destruindo um senhor do medo invisível escondido nos escombros de um prédio incendiado próximo. Ele convocou fogo e o direcionou para um segundo, queimando-o até a inexistência. Ele não conseguia ver os traços das mulheres ali fora, ele só conseguia sentir seus escudos. Fraco demais. Cada escudo era fraco demais, e ainda assim seus ataques o preocupavam. Eles tinham vindo rapidamente, pelo menos 3 dúzias de senhores do medo, cada um tentando isolá-lo da fonte. Era perigoso que eles o tivessem antecipado. Era por isso que haviam atingido Lan com tanta força com canalizadores. Para atrair Rand. Rand rechaçou os ataques, mas nenhum deles corria o risco de realmente protegê-lo. Uma única pessoa não conseguiria bloquear alguém que detinha tanto Saidin quanto ele. Eles deveriam ter. Ele viu logo antes de acontecer. Os outros ataques eram disfarces, fintas. Um que estava por vir seria criado por um círculo de homens e mulheres. Um homem estaria liderando. Pronto! Um escudo o atingiu, mas Rand teve tempo suficiente para se preparar. Ele canalizou o espírito na tempestade, tecendo por instinto as memórias de Leosterin, e repeliu o escudo. Ele o empurrou para longe, mas não conseguiu destruí-lo. Luz. Tinha que ser um círculo completo. Rand grunhiu enquanto o escudo deslizava para mais perto dele. Ele formava um padrão vibrante no céu, imóvel apesar da tempestade. Rand resistiu com sua própria onda de espírito e ar, contendo-a como se fosse uma faca pendurada acima de sua garganta. Ele perdeu o controle da tempestade. Relâmpagos caíam ao seu redor. Os outros canalizadores se teciam para intensificar a tempestade, não tentavam controlá-la, pois não precisavam. Estar fora de controle era bom para eles, pois a qualquer momento poderia atingir Rand. Ele rugiu novamente, mais alto desta vez, mais determinado. Eu vou te derrotar, Tain. Finalmente farei o que deveria ter feito meses atrás. Mas ele não deixou que a raiva e a selvageria o forçassem a entrar em conflito. Não podia se dar ao luxo disso. Já tinha aprendido melhor do que isso. Este não era o lugar. Ele não podia lutar ali. Se lutasse, perderia. Rand empurrou com uma onda de força, repelindo o escudo de Tain, e então aproveitou o momento de trégua para abrir um portal. Suas donzelas passaram imediatamente, e Rand, abaixando a cabeça contra o vento, o seguiu relutantemente. Ele pulou para dentro da tenda de lã, onde Moiraine fizera o que ele pedirá e deixará espaço livre para ele. Fechou o portal, e os ventos se acalmaram, o barulho se dissipou. Rand cerrou o punho, ofegante, com o suor escorrendo pelas laterais do rosto. Ali, de volta ao exército de lã, a tempestade estava distante, embora Rand pudesse ouvi-la rugir e ventos fracos agitassem a tenda. Rand teve que lutar para não cair de joelhos. Respirou fundo. Com dificuldade, acalmou o coração acelerado e recuperou a calma. Queria lutar, não correr. Podia ter vencido Tain. E, ao fazê-lo, teria se enfraquecido tanto que o tenebroso o teria levado com facilidade. Ele forçou o punho a se abrir e lutou para controlar suas emoções.
Ele olhou para o rosto calmo e compreensivo de Moiraine. Era uma armadilha? Perguntou ela. Não exatamente uma armadilha, disse Rand, mas sim um campo de batalha bem preparado com sentinelas. Eles sabem o que eu fiz em Maradon. Devem ter equipes de senhores do medo esperando para viajar para onde quer que eu seja avistado e me atacar. Você viu o erro nesta linha de ataque? Perguntou ela. Erro? Não. Inevitabilidade, sim. Ele não podia lutar esta guerra pessoalmente. Não desta vez. Ele teria que encontrar outra maneira de proteger seu povo.